anos de profissão, certo? Certo. Se for contar a parte externa, dá os 30 anos de profissão. Eu já fui chamado diversas vezes para me explicar na corregedoria. Né? Como diria o Dr. Jorge Miguel, um delegado já falecido, que foi o presidente da banca examinadora do meu concurso de delegado de polícia, ele disse o seguinte: quem não trabalha, só não responde alguma coisa quem não trabalha. Quem não trabalha não vai ser chamado para se explicar. Mas quem trabalha vai ser chamado. Eu fui diversas vezes. Todos os processos. Nunca compareci com um advogado na corregedoria. Não precisou, nunca teve. Todas as vezes os procedimentos foram arquivados, entendendo que a minha conduta era correta. Já ouviu falar isso? Já ouviu falar esse termo? Já o ouvi carro falar. é a extensão do lar. Mas posso estar falando uma besteira. Eu tô falando. Por isso que eu falo, eu sou o povo que sabe quase nada de lei. Eu sei o básico do básico do básico. Então, aí o policial me dá uma ordem de parada e pede para revistar o carro por causa de uma fundada suspeita, como você usou o termo aí. Quer dizer, ele tinha alguma suspeita, né, para parar e para revistar o carro. E aí é uma ordem policial. Olha, eu vou revistar seu carro. Essa história, se o cara se negar, vier com essa historinha de extensão do lar, não existe. Então, isso é um entendimento já meio que superado, né? Porque o que regulamenta a busca e a necessidade da ordem judicial, né? Aí está na Constituição Federal, que diz que o lar, né? O domicílio, ele é inviolável, né? Então você só pode, a própria Constituição prevê isso aí, você só pode violar o domicílio alheio para prestar socorro em caso de desastre, né? Se tiver havendo um crime lá dentro, e também você pode por ordem judicial, né? Durante o dia. Mas isso tem um horário. Tem um horário. Então, para você entrar no domicílio da pessoa. Mas o carro não é domicílio, né? A pessoa ela não reside no carro, ela não mora no carro, né? Entendi. O domicílio da pessoa, por exemplo, ele não vai transportar drogas, armas, né, documentos fraudados de um lado para o outro. Mas o veículo ele pode ser usado para instrumento de crime, né? Então, sob fundada suspeita, pode... Quando o caso envolve mulher, e eu até concordo com isso, plenamente no que eu vou falar, que hoje em dia tem muito... Hoje em dia não, né? Sempre se falou muito de eu sou inocente até que se prova ao contrário. Eu tenho a impressão que com mulher, quando o crime envolve mulher, é o contrário. Você é o culpado até que se prove ao contrário. Eu tenho essa impressão. Eu sei que tá provavelmente... É impressão sua. Eu imagino que seja, mas sempre se parece muito isso. É impressão sua por quê? Porque assim... Eu acho que tinha muito essa visão. Antigamente tinha muito, né? Antigamente tinha muito. Tinha, mas... Aí tinha que você falou agora, que é o lado econômico, né? Que antigamente a mulher, aliás, o lado econômico eu digo pelo seguinte, que antigamente o homem que era o provedor, aquela história toda de machista que a gente viveu muito antigamente. O problema é o seguinte, muito. Antes a mulher apanhava muito, como, né, havia bastante agressão contra a mulher, como existe hoje ainda, mas ela não tinha voz legal, né? Foram criadas várias garantias para as mulheres hoje, né? Algumas tentam se utilizar desse sistema, né, de forma fraudulenta. Sim, sempre tem. Então ela quer, por exemplo, ela quer fazer separação de corpos, mas como ela sabe que judicialmente pode demorar um pouco, ela fala, não, vou falar que eu apanhei para o juiz decretar o afastamento do cara do lar, né? Acontece isso às vezes. O cara é muito... a mulher gosta do cara, mas o cara não tem uma conduta adequada dentro de casa. O que ela faz? Ela vai, denuncia, chega, pede a medida protetiva, sai, por exemplo, a medida de afastamento do lar. Aí foi criado recentemente um crime de descumprimento de medida protetiva. Então você não cumprir é crime. Antes não era.
chegava na delegacia 100 metros, aquela história, você né? informava o juiz e ele decretava ou não a preventiva do cara. Hoje existe a prisão em flagrante, por causa desse crime que foi... É o único crime que existe na Lei Maria da Penha, né? Todos os outros crimes de violência doméstica são os comuns que você aplica em conjunto com a Lei Maria da Penha. Ah, agravante. Violência doméstica. Que tira um monte de benefícios, esse tipo de coisa. Você entra em lesão corporal e mais agravante, é isso? Então, é tipo assim, um crime de ameaça hoje, em violência doméstica, se tiver prova da ameaça e tiver em situação flagrancial, é prisão em flagrante. É afiançável, mas é prisão em flagrante. Não é Maria da Penha. Não, é Maria da Penha, mas é prisão em flagrante. Ah, Se não fosse em violência doméstica, em violência contra a mulher, seria um termo circunstanciado, um crime de menor potencial ofensivo. Não daria prisão em flagrante. Entendeu? Então tem essa mulher, por exemplo, ela vai lá, faz, não sei o que, ela recebe a medida protetiva de afastamento. Ela sabe que o cara, se ele não cumprir, pode ser preso. Aí ela chega e fala assim, amor, eu gosto de você, eu vou te perdoar, não sei o que, volte, venha morar comigo, não sei o que, papapá. E o cara aceita. E ela fica lá, ela fala, não, mas se você não fizer isso, eu vou chamar a polícia e falar que você tá aqui. Ah, mas se você fizer tal coisa, eu vou chamar a polícia. Já peguei, né, situações dessas, né, é muito raro, mas já peguei situações que a situação era essa. Ela usava para chantagear o cara, né? Mas... Ô, Jota, hoje a mulher ela tem mais consciência de que ela não precisa se submeter àquela importante. situação. O delegado de polícia no estado de São Paulo, ele é o último lugar na federação, né? Todos os outros estados ganham mais do que São Paulo. Alguns R$100 a mais, alguns R$12.000 a mais. Mas existe... Não. Eu estou dizendo pelo seguinte... esses R$12.000 a mais você só tá falando por falar ou é só para exemplificar? Não. Ou existe isso mesmo? Olha, 12 mil a hoje, mais, é foda. hoje, o salário bruto inicial de um delegado de polícia no estado de São Paulo, bruto, gera em torno de R$10.000. Aí você tem 27,5% de desconto de imposto, Já 16% de desconto previdenciário, né? E mais, no mínimo, 2% de desconto do Instituto de Previdência do Servidor Público, né? Então você tem aí quase 50% de desconto, né? Mas assim, a base de cálculo é outra, porque tem muitos penduricalhos, o salário não é subsídio, não é uma parcela única. Eu acredito nesse negócio que ele falou, de alguns delegados ganharem 12 mil a mais, porque uns anos atrás, faz muito tempo, deve fazer mais de 5 anos, eu vi aqueles gráficos de mapa, né, que mostrava mais ou menos o salário de policial, não era nem delegado, era policial por estado. E Brasília era totalmente acima do que São Paulo. Não precisa nem falar o porquê, Existem né? Mas... estados, Brasília, alguns outros estados, deve estar beirando o salário inicial de carreira, deve estar beirando um pouco menos e um pouco mais, dependendo do estado, de R$20.000, né? O dobro. Aqui no estado de São Paulo, nem o delegado-geral de polícia tem esse salário. É legal dizer também o seguinte, né? Eu fiquei feliz até pelo convite, porque na grande mídia aí, e nem se pode num momento de pandemia como esse, né, se gastar dinheiro divulgando instituições, né, a não ser o necessário. E é importante, né, eu acho que nas mídias sociais, não só da minha parte, como da parte de vários policiais, que de forma correta, né, se manifestam nas mídias, policiais civis, militares, né, guardas municipais, de mostrar para a população, né, um pouco do que é a polícia, do trabalho da polícia, do dia a dia do policial, de como é o policial, né? Porque assim, é que nem quando a gente pega o avião, né? Você pega o avião, tá lá a comissária de bordo. Aí você fala, nossa, né, bem apessoada, fazendo aquele serviço dela. Ali é uma moça, é uma pessoa comum, né? Então muitas vezes a pessoa vê o policial fardado ou o policial no distrito policial e fala assim, nossa, é um policial. Não, é uma pessoa, né? Ela exerce aquela profissão, uma profissão honrada, né? A maioria de nós está aqui por vocação, mas somos pessoas, né? É que nem eu brinco, né? Eu falo muito pro pessoal das minhas equipes quando eu trabalho, né? Eu falo assim, a gente tem que ver o bem da sociedade. Por quê? Porque a gente não sai do plantão, pega um disco voador e vai para Marte. Não, a gente mora no meio dessa sociedade. O crime afeta a gente igual afeta todo mundo, né?
E eu acho que esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo é importante para isso. Mostrar o lado humano das pessoas, né? A pessoa em si que exerce aquele tipo de função ou que faz aquele tipo de função. E você falou de alguns policiais que estão nas redes sociais e tudo mais, e eu acho que eles estão fazendo, eu tenho certeza que eles estão fazendo um serviço maravilhoso. Eu sou consumidor desses canais de polícia militar, civil, GCM, SAMU até, eu também vejo algumas coisas. Eu sou consumidor disso aí. E eu também vejo algumas pessoas, não só na rede social, mas de conversar. Muita gente hoje tem outra opinião da polícia. As pessoas que acompanham esses canais mudou severamente a opinião da polícia. Sabe? Eu vejo... tem muita gente ainda que vira pra mim e fala assim... Já ouvi, tá? Mas o polícia tem aquele tratamento, tá fazendo porque tá sendo filmado. Mas eu vejo vídeo do polícia do Brasil inteiro. Tem algumas ações em alguns estados, né? Em São Paulo eu vou dizer que eu não vi nenhum, pelo menos eu não lembro. Eu já vi alguns policiais que são mais duros, né? No modo de conversar, no modo de falar com as pessoas, mas não encosta. Mas em outros estados eu vejo alguns casos de policial dar chacoalhão, de xingar, tal. Sabe? Aí eu falo assim, o que o cara faz então fora das câmeras? Eu acho que eles estão sendo o que eles são dia a dia. Pode ser que esse policial, porque como em toda instituição, como em todo emprego, como em toda empresa, sempre tem alguém que faz o errado, que vai pelo errado. De repente esse policial, que é essa pessoa que tem essa opinião deturpada, da minha deturpada, eu não estou puxando o saco da polícia não estou puxando o saco do Jota, que é meu amigo, não senhor, eu estou falando o que eu acompanho. E ele que está vendo para conversar, eu estou falando discurso. Mas eu acho muito importante. E eu acompanho. Tem policiais que seguem as normas bonitinho. E o cara tem direito. Eu acho que até que tem que ter uma autorização, né, para poder filmar. Imagino, não sei. Eles seguem as normas e gravam naquele. Eu mudei muito a minha visão. Nunca tive uma visão muito ruim do policial, mas melhorou bastante por causa desses vídeos. E eu falo pra vocês, se vocês acham que a minha opinião, que eu estou puxando saco, que a opinião é exagerada, que eu estou falando demais, comece a acompanhar os canais desses policiais, vocês vão ver como vocês vão... O serviço policial, ele é um serviço extremamente desgastante, estressante, né? Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde diz que é a profissão, né, que fica em segundo lugar mundialmente em número de suicídios. Já ouvi essa história. Por causa da pressão que o policial sofre, né? Você vê muita gente na polícia com um transtorno depressivo, algumas coisas. Eu mesmo, né? Por exemplo, dizem que doenças autoimunes muitas das vezes são geradas por causa de estresse, né? Eu já tinha 2 e recentemente desenvolvi mais uma. Uma ocorrência não virou ocorrência, né? A gente estava na Marginal Tietê e caiu na rede, o CEPOL noticiou um roubo a banco no Jaraguá. A gente não estava muito longe, mas estava muito trânsito. Eu acionei a sirene, né, e o motorista foi. Eu era encarregado de equipe, o motorista foi. E era aquela sirene antiga, aquela que fazia... Só que ela tinha um problema, a sirene daquele Gol. Ela esquentava, ela parava. Vou te falar que até hoje tem. Problema com sirene. Não de esquentar, mas até hoje tem. Aí tinha uma elétrica que alguém tinha posto lá, né? E eu liguei a elétrica. E era ridícula. Ela era assim... Eu falei assim, não, mas vamos com ela mesmo. Você tá abrindo o caminho? E tava indo, highlight ligado, sorveteira, né? Essas coisas, parece. Do gás? Parecia o cara do gás. Não, mas pior, calma. Se eu não me engano, a polícia francesa tem uma sirene dessa. Mas calma. É verdade. A francesa é aquela... É parecido. Aí tava lá. Nunca tinha usado aquela sirene, né? E alguém colocou aquilo ali, eu acho que pra substituir, não sei.
Aí tava lá, pi, 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 pi. De repente começou, pi, 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 eu desliguei, né? Eu desliguei. Talvez a prevaricação já esteja prescrita, né? De lá pra cá, faz mais de 20 anos. Eu desliguei, virei pro motorista e falei, encosta aí, deixa passar esses carros aqui pra passar vergonha, vamos fazer o retorno e voltar pra base. Né? Mas você Aí... tava... Não, mas você falou prevaricação, lógico, mas você estava em apoio, você não deixou ninguém na mão, né? Outras viaturas atenderam. Atenderam. Fala da minha realidade, né? Fala. Eu realmente percebi que houve um aumento de casos de violência contra a mulher. A maior parte dos flagrantes que eu faço, que eu tenho feito ultimamente, são relacionados à violência. Eu quero. Obrigado, Ronaldinho. São relacionados o dele tá mais tempo. à violência doméstica, né? Por exemplo, essa noite mesmo eu fiz um flagrante de descumprimento de medida protetiva de urgência. Eu percebo o seguinte... Jota, você falou de medida protetiva. Eu sinto, né? Assim, pelo que eu vejo, as mulheres hoje em dia estão tendo mais consciências, né? Porque antigamente você via muita mulher assim. Ah, ele me bateu, ele me bate há 10 anos, eu não tenho pra onde ir. Hoje a mulher tá mais consciente, a mulher... Hoje em dia tem muita luta em volta disso. Não, tem muita luta, ainda bem tem muita... É por isso que eu queria entrar nesse assunto, porque eu acho importante isso. Hoje a mulher, ela tem um problema com o marido, apanha do marido, não precisa nem ser físico, mas tem um abuso psicológico econômico. Aí a mulher hoje, ela sofreu, ela vai na delegacia, faz um BO e ela representa depois. Que eu acho importante isso, porque tem muita mulher que vai lá, faz um BO, passa uma semana, volta, apanha de novo. Mas ela não vai representar. E hoje tem muita mulher pedindo medida protetiva, não é verdade? A questão é assim. No crime de lesão corporal, não é necessário representação da vítima. Não, sim, mas não é só quando é flagrante. Por exemplo, se a mulher... Não? Se for lesão corporal, né? Mas então, se a mulher falou, a mulher apanhou, mas ela não tem nenhuma marca visível. Isso. Aí o que vai acontecer? Vamos supor. Ela vai chegar na delegacia de polícia, né? Ou na delegacia de defesa da mulher, onde ela for. E ela vai dizer, aconteceu isso, fulano fez tal coisa, foi agredida, não sei o quê, papá. Não tem marca, tendo ou não marca aparente. A gente tem duas questões, o caso de flagrante e o caso de não flagrante. Sim. No caso de flagrante, a guarda municipal, a polícia militar, seja lá quem for, vai estar apresentando vítima e autor e algumas testemunhas, se for o caso, né? Não, mas se a polícia ou a guarda civil chegou lá, qualquer agente, né? Chegou lá e a mulher tem uma lesão aparente, tá sangrando, tá com o olho roxo, é flagrante. Então, mesmo que ela não esteja com a lesão aparente. Não, mas se ela não tiver com a lesão aparente, tem mulher que fala assim, não quero, eu só quero que ele saia de casa hoje. Não, mas a questão é assim, o problema é assim, a lesão corporal, o crime de lesão corporal, e é importante fazer essa diferenciação. A Lei Maria da Penha, na questão de lesão corporal, né, ela aumentou o crime de lesão corporal. Então, por causa dela, tem o artigo 9º, o parágrafo 9º do artigo 129. O artigo 129 é o de lesão corporal, dolosa. Sim. O parágrafo 9º diz o seguinte, né, que a pena, se o crime for praticado de ascendente contra descendente, colateral, cônjuge, não sei o quê, ou em situação de convivência, coabitação, esse tipo de coisa, a pena será até 3 anos. Não fala, quando for mulher. Então, para começar, todo crime de lesão corporal nessas situações, por exemplo, o pai bate no filho, o filho bate no pai, irmão bate na irmã, ou, por exemplo, o sobrinho mora na casa e o tio vai lá e bate. Deu lesão corporal, o crime de ação penal pública incondicionada. Feito o boletim de ocorrência, vai ser instaurado inquérito policial, independente da vontade da pessoa. Então, por exemplo, se for um crime de lesão corporal e a mulher fala assim, mas eu só quero que ele saia de casa, o que o Estado vai dizer? Eu vou falar Estado porque, delegado, juízes, senhora, existe a medida protetiva de afastamento do lar. Ok, vamos pedir, no caso do delegado, vamos mandar para o juiz pode conceder, tal.
Mas não é só isso que a senhora quer. Ele vai responder. Logo quando eu entrei para investigador de polícia, isso foi mais ou menos no começo de 1996, eu estava, como eu te falei, na ronda da 6ª seccional, e a gente estava na base, era um plantão diurno. Chegou um policial do 48º distrito, que faz parte da área da 6ª delegacia seccional de polícia, com um senhor. E esse policial explicou o seguinte, falou assim, olha, o gerente do banco tal, eu não me lembro qual que era, eu acho que era Bradesco, me ligou dizendo que tinha um cara sequestrado na agência. Ele falou, a gente foi até a agência e achamos esse senhor aqui. E a história dele é o seguinte, né? O gerente estranhou, porque esse senhor chegou e falou assim, olha, eu preciso, vamos supor, sacar 20 mil reais para pagar meu funcionário. O gerente, que funcionário? Aquele que está ali fora. E o gerente olhou. E hoje eu não sei se é assim, mas naquela época, os gerentes de agência, eles tinham um contato muito direto com os clientes, que eram comerciantes, esse tipo de coisa, né? Visitavam os comércios, até para ver se podia dar a linha de crédito, esse tipo de coisa. Verdade. E disse que esse gerente... Também não sei se é assim hoje. Disse que esse gerente falou assim, pô, mas eu não conheço esse funcionário dele. E começou a fazer pergunta, e o cara, daí, como a gente disse, se rachou, né? Essa vítima. Falou assim, não, é o seguinte... Esse pessoal chegou em casa, chegou no meu... Na agência? No meu mercado. Sim, no comércio dele. Eles estavam com a minha com a minha sobrinha e disseram o seguinte, que a irmã dela estava sequestrada não sei aonde. E eles queriam resgate, não sei o que e tal. E eles estão lá no meu mercado com essa minha sobrinha. E aí, né, o gerente chamou o policial do 48º, o policial do 48º foi lá, pegou o cara, voltou, foi até o operacional, junto com esse sequestrador que estava do lado de fora da agência bancária. E aí nós pegamos uma equipe, fomos até o mercado dele, conseguimos prender os outros dois e já libertar essa primeira... Uma sobrinha. Essa primeira sobrinha. Nisso chegou o pai das duas meninas, o irmão desse comerciante também. Bom, e aí, com base nas informações deles, e eles falaram o seguinte, falaram, não, vocês vão ter que soltar a gente, porque se a gente não chegar até as 4 horas da tarde, isso era umas 10 horas da manhã. No cativeiro vão matar ela. Com os 3. Você tava com os 3? Tava com os 3. Na verdade era 2 caras e uma menina. Bom, aí a gente não pode falar, né? Método de investigação, quebra de sigilo, essas coisas, não sei o quê, mas começamos a usar os instrumentos que a gente tem para agir rápido em caso de sequestro. E para resumir, cara, quando era 10 para as 4, nós achamos essa menina em Embu das Artes. Não, peraí. No cativeiro. A agência era onde? A agência era aqui em Santo Amaro. Achamos essa menina em Embu das Artes. Ou seja, 6 horas depois, menos de 6 horas, né? Porque 6 horas depois podia acontecer alguma coisa. Ela estava ilesa, né? Conseguimos prender mais 2 criminosos que estavam com ela lá. Aí o delegado operacional da época, o doutor Armando, que hoje é classe especial, ele avisou no rádio da viatura, né? Pediu um QSO, né? Um contato do CEPOL com a base do setor operacional da 6ª, e avisou. Falou assim, olha, a menina tá com a gente, tá ilesa. E quando a gente chegou lá, o pai dela chorou, não sei o quê, mas o que mais me chamou a atenção foi ele dando entrevista, né? Porque teve entrevista sobre... O pai? O pai. Ele falou assim, olha, eu não acreditava no trabalho da polícia. Falou, porque a gente não conhece, a gente não acompanha de perto e a gente só ouve falar. Ele falou, e a gente ouve falar de quem não conhece. Ele falou, hoje a minha fé no trabalho da polícia voltou a existir.